Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre as novidades da quinta temporada de Riverdale. Parece que faz anos desde que saíram os 10 primeiros episódios da quinta temporada de Riverdale, mas foram só longos 4 meses atrás. A ansiedade já tava atacando e aí eles decidiram mudar a data de retorno, que inicialmente seria em julho, mas eles mudaram pro dia 11 de agosto. Mas agora a gente tá quase lá. Entendeu? A gente vai chegar lá. E, inclusive, eles compartilharam um trailer que contém cenas do que a gente pode esperar dos próximos 9 episódios. E a gente também teve um teaser do episódio 11, que é esse próximo episódio, que vai ao ar exatamente no dia 11 de agosto. Então tem algumas coisas que a gente já sabe, algumas coisas que dá pra gente ver desses trailers. Além disso, a gente teve algumas novidades sobre a sexta temporada da série, que também vai ter alguns episódios lançados ainda esse ano. Calma, que eu vou explicar tudo. Então vem comigo. Felizmente, a gente não vai precisar sofrer muito, porque a série já tá renovada para mais uma temporada. E há alguns meses a gente recebeu a notícia de que os 5 primeiros episódios dessa nova temporada vão ao ar ainda em 2020, logo depois que a quinta temporada terminar. Então, com certeza, já valeu a pena esperar esses 4 meses, só porque agora, daqui até o final do ano, vai ser assim, Riverdale praticamente toda semana. Além disso, a CW, que é o canal de Riverdale lá dos Estados Unidos, informou que a série vai começar a ser transmitida às terças-feiras em um horário um pouquinho mais tarde do que a gente tá acostumado, mas isso lá nos Estados Unidos. A gente ainda não sabe como vai ficar aqui no Brasil, mas é provável também que a transmissão passe de quarta pra terça-feira, talvez em um horário um pouco mais tarde. Segundo as minhas contas, que ainda não são oficiais, óbvio, mas é o que eu imagino que vai acontecer, a quinta temporada deve encerrar sua exibição lá pela primeira semana de outubro. E aí a gente deve ter um hiatus de 1 ou 2 semanas, e essa temporada deve estrear entre o final de outubro e o comecinho de novembro. Tudo isso porque eles estão tentando voltar à dinâmica pré-pandemia, onde a gente tinha o começo da temporada a partir de outubro, entrava em atos depois de alguns episódios lá para as festas de final de ano, né, normalmente lá na metade de dezembro, e voltava no final de janeiro pro resto da temporada. Então é isso que eles estão tentando fazer com essa sexta temporada. As coisas podem mudar, é claro, mas a princípio a gente deve ter alguma coisa nesses moldes nos próximos meses, o que significa que a gente vai ter muito vídeo de Riverdale até o final do ano, porque as nossas análises semanais continuam, tá bom? Da quinta e vai ter da sexta temporada também. E um último detalhe que vocês sempre perguntam, eu ainda não sei quando e nem se a quinta temporada vai entrar na Netflix. Em geral, ela entra nas plataformas de streaming depois que todos os episódios já foram transmitidos na TV. E também assim que rola a estreia da nova temporada, o que antigamente costumava ser sempre por outubro, né, como eu expliquei pra vocês. Nesse ano, como o calendário ficou um pouquinho confuso, né, por causa da pandemia e tudo mais, é possível que seja diferente, que a gente tenha que esperar um pouquinho mais pra poder rever os episódios da quinta temporada na Netflix ou em qualquer que seja o stream. Além disso, a gente ainda não sabe se a série vai continuar na Netflix com todas as suas temporadas ou se ela vai ser levada pro HBO Max, que é o streaming oficial das produções da Warner aqui no Brasil. Por enquanto, a gente ainda não teve nenhum anúncio oficial sobre isso, então a gente precisa continuar esperando, mas eu acredito que mais pra frente a gente já deve saber o que vai acontecer. Então agora vamos falar sobre o trailer da quinta temporada e também sobre esse teaser do episódio 11. O trailer que a gente teve, ele é bem geral e acredito que ele mostra o que a gente vai esperar da quinta temporada. No teaser do episódio 11, a gente vê a Tabitha, que é a sobrinha do Pops, falando no telefone, dizendo que não consegue encontrar o Jug em lugar nenhum. Lembrando que a última vez que a gente viu ele tava lá no bunker escrevendo, né? A Tabitha tava ajudando ele tava totalmente doidão, teve várias alucinações com a Beth e com a própria Tabitha, mas quando ela chegou por lá, ela só encontrou um rastro ensanguentado. As algemas que tinham prendido ele, né, na mesa também estavam soltas e a gente não sabe pra onde ele foi. No trailer, a gente vê um quadro de Jughead, possivelmente pintado pela Cheryl, porque tem o estilo dela, e ele tá sentado em um trono com alguns ratos em cima dele e com uma figura bastante maligna pairando ali atrás dele. E na narração, o Jug diz que ele desapareceu e foi engolido pela escuridão. É isso que ele fala, ou seja, ele continua narrando a série. Ou seja, ele ainda tá vivo, eu espero. Mas o que quer que isso signifique, certeza que coisa boa não é. Lembrando que ele e a Tabitha estavam investigando as abduções alienígenas, as supostas abduções, e que eles tinham encontrado o que supostamente era um esqueleto de um alienígena, que também desapareceu sob circunstâncias bizarras e muito estranhas e que a gente ainda não entendeu. E aí provavelmente vai ficar na
mão da Tabitha descobrir onde ele foi parar, já que a coitada da Beth já tem muita coisa pra resolver com toda a situação da Polly, que pode ou não estar morta. Ou seja, 2 personagens que podem ou não estar mortos. Apesar de tudo isso, a gente tem uma cena onde a Beth e a Tabitha parecem estar dançando juntas, e eu amei essa vibe. A Tabitha é uma personagem maravilhosa e eu vou amar ver uma amizade das duas. Principalmente, né, já que aparentemente a amizade da Beth e da Verônica foi esquecida no churrasco mesmo, né, logo depois do salto temporal. Então vamos ver pra onde que isso vai. Falando da Beth, quem também parece que está de volta é a Dark Beth, inclusive saudades. Lembra que no final do episódio 10 ela resolveu ir atrás de quem quer que tivesse tido ligação com o desaparecimento e suposto assassinato da Polly. E ela resolveu ir sozinha, porque assim, junto com o FBI, ela não tava conseguindo resolver as coisas, e tem aquele boy do FBI lá que a gente não gosta muito dele, entendeu? Para essa segunda parte, ela parece continuar colocando a mão na massa, e inclusive a própria Alice diz pra Beth que ela deveria matar aquele monstro que teve alguma coisa a ver com a morte da Polly. Aparentemente elas continuam achando que a Polly tá morta, mas eu acho que não é bem assim. Sim, sem corpo, sem morte, né? Em outros momentos a gente também vê que a Beth tá com um cara acorrentado numa sala e aparentemente interrogando ou torturando ele. Ela diz que esse cara seria quem matou a Polly, então possivelmente em algum momento ela vai encontrar esse suspeito, mas se essa informação tá no trailer, eu acho que não vai ser bem assim a história, entendeu? A gente ainda não sabe também como que a história do assassino do saco de lixo vai se conectar com essa história aí da Polly, mas a gente sabe que isso é uma parte do passado da Beth que deve e precisa ainda ser explorado nessa quinta temporada, porque por enquanto foi só um monte de informação jogada. Mais pra frente a gente também vê um quadro da Beth com a serra elétrica, que a gente vê ela pegando pra matar esse suposto monstro aí. E aparentemente o esquema de quadros da Cheryl segue firme e forte nessa segunda parte da temporada. Falando em Cheryl, a gente não teve nenhum vislumbre de Shoni nesse trailer. A gente viu que a Cheryl e a mãe dela vão abrir aparentemente um ministério, e eu diria que é relacionado a alguma coisa de entretenimento e artes, e que pra variar, a Penélope deve ter segundas intenções em relação a isso, né? Seja pra ganhar dinheiro ou seja pra enganar a própria Cheryl. Além disso, a Minerva tá de volta. Lembra que ela tinha se envolvido com a Cheryl e o esquema de venda de quadros copiados, mas depois de uma ameaça ali da mãe da Cheryl, meio uma loucura que rolou, ela fugiu, mas por algum motivo ela tá de volta e ela e a Cheryl parecem mais próximas do que nunca. Inclusive tem uma cena na casa da Cheryl com a Penélope dançando no meio de várias pessoas, que já é no próximo episódio. Então eu acho que vai dar pra gente ter uma boa ideia do que vai acontecer com elas nessa segunda parte da temporada. Mas assim, Cheryl, você já não aprendeu que não dá pra confiar na sua mãe? E inclusive eu estou torcendo pra que dê uma história boa pra Cheryl. Falando em mãe, é claro, a participação da Tony ainda tá bem reduzida. Ela e o Fangs aparecem em um momento no final do trailer com o bebê nas mãos, o que pelo menos significa que a Tony vai ter a criança e que provavelmente ela e o Fangs vão criar a criança juntos. Provavelmente a personagem ainda tá um pouquinho mais afastada por conta da gravidez e da licença maternidade da própria Vanessa, que realmente teve um filho. Mas eu acredito que conforme a temporada vai avançando lá pros últimos episódios, a gente deve ter mais dela. Eu espero que finalmente a gente tenha o bendito do episódio pra contar a história da Tony, e que ela tenha tanto ou mais destaque do que a personagem tava tendo no começo da temporada. Outro personagem que parece ter ganhado um aumento foi Red, que apareceu bem mais e inclusive se reaproximou bastante da Verônica. Será que Veg tá de volta? A gente sabe que ele ficou bem dividido entre manter a sua aliança com o Hiram ou fazer o que era certo, e aparentemente essa história continua, já que a gente tem a Verônica tentando convencer ele a mudar de lado e ele dizendo que ganha bastante dinheiro com o Hiram e que por enquanto não vale a pena. Mas eu tenho certeza que a Verônica pedir vai balançar o coração dele, entendeu? Além disso, o Red deve ser um aliado importante em qualquer que seja a guerra contra o Hiram nessa temporada. Mas eu confesso que eu não queria que fosse nenhuma, porque eu não aguento mais o Hiram, pra ser bem sincero. A gente também vê algumas cenas do Red comemorando dentro da joalheria da Verônica, e em outro momento ele e ela brindando ali um com o outro e tal. Eles devem ter se aproximado bastante e ter alguns negócios juntos, né, pra resolver. Além disso, ali no final a gente vê a Verônica beijando um cara dentro de um carro na frente do Pops. Eu não consigo dizer quem é. Se você conseguiu dizer quem é, deixa aqui nos comentários pra mim. Mas tá na cara que não é o Art, porque ele não tem cabelo ruivo. Mas também não parece ser o Red. Será que pode ser o Chad de novo? Mais fãs de Vart,
Não se preocupem, pois a gente tem uma cena da Verônica e do Art se abraçando, aparentemente na casa do Art. Os dois tinham se reaproximado no final da primeira parte, mas a Verônica tinha voltado pra Nova York e meio que colocado uma pausa na relação dela com o Art. Mas pode ser que os dois queiram continuar da onde eles pararam quando ela voltar pra Riverdale. Mas a gente não teve nada de Bughead, então continuamos perdendo no dia de hoje. O Art aparentemente continua envolvido com o Hiram de alguma forma, inclusive porque ele aparece querendo bater de frente e tudo mais. A gente vê que uma pessoa vai destruir a loja da Verônica e isso pode acabar causando essa sede de vingança dele contra o Hiram, já que provavelmente foi o Hiram que fez isso. A gente também vê o Art batendo em algumas pessoas não identificadas e sendo ameaçada por uma arma, que eu acredito que deve ser do tio dele por algum ataque de pânico relacionado à guerra. Rapidamente a gente também vê mais um flashback da guerra, o que pode significar que outra pessoa que esteve com ele no exército pode reaparecer e fazer parte de alguma história ali que a gente vê. Tem alguns rostinhos, algumas pessoas que tomam tiros, socos, chutes que a gente não sabe quem é, pode ser que tenha a ver com isso. O Jughead, ele é visto algumas vezes e eu inclusive acho que tem um momento que a Tabitha quebra uma garrafa, é na cabeça dele. Mas, depois ele aparece andando pela floresta, ele tá usando uma nova touca, tipo assim, Jug, você tinha deixado a touca de lado. Pode ser que esse seja o momento que ele é finalmente encontrado depois de ter desaparecido, talvez ele nem se lembre de nada. A gente tem também o que parece ser um vislumbre de um alienígena, mas eu vou ser bem sincera, eu acho que alguém vestido de alienígena pra tentar assustar ou enganar o Jug, ou a Beth, ou a Tabitha. Eu não tô achando que esse negócio de alienígena vai pra frente, mas com certeza essa história vai ter que, se desenvolver de alguma forma. Mas agora vamos falar do que importa de verdade. Josie McCoy está de volta. Esse é um momento de glória. Momento de glória! Depois do cancelamento de Kate Kinney, a Ashley voltou pra Riverdale e ela não voltou sozinha, meus amigos. Ela voltou com as Pussycats. Então, Josie e as gatinhas estão de volta. Ela também aparece beijando alguém que parece ser o Sweet Pea. E a mãe dela, a ex-prefeita McCoy, também está de volta. Ou seja, é um combo maravilhoso de personagens que eu amo e estou muito animada para ver de novo. Então, basicamente, é isso que a gente teve. Foi um trailer, assim, cheio de coisa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não dá pra gente, a gente não consegue saber o que é. É isso que eu falei, tem rostos que não são identificados, tem várias pessoas nas sombras. O Roberto, ele gosta de enganar a gente, então ele monta o trailer daquele jeito que ele entrega algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu não confio nas coisas que o Roberto entrega. Então eu acho que ele pode estar querendo levar a gente pro caminho errado, entendeu? Pra tomar ali, pra gente interpretar as coisas do jeito errado, porque isso é a cara do Roberto. Então eu tenho certeza que tem várias pistas falsas dentro desse trailer, inclusive porque ele é um trailer de 1 minuto e pouco pra 9 episódios, então assim, tem muita coisa que a gente não tá sabendo. E tem várias coisas desse trailer maior que pertencem também ao episódio 11, que a gente já tem um mini teaser, de 30 segundos e tudo mais, e que aparentemente, deve ser muitas coisas que a gente vai ver ali. Então, no final das contas, eu acho que ele não contou nada de verdade sobre esse final da 5ª temporada, então eu acho que a gente tá sendo realmente iludido. Tem muita coisa que eu gostei, eu tô muito animada pra ver, confesso que, quer dizer, confesso não, vocês já sabem, se vocês acompanharam todos os vídeos da primeira parte da 5ª temporada, eu não tava muito satisfeita com o direcionamento da série, porque quando a gente teve o salto temporal, eu senti que era uma chance da gente começar de novo, tipo assim, ter histórias novas, direcionamentos diferentes, os personagens amadurecendo, e no final, eu sinto que a gente meio que deu uma volta e foi parar exatamente no mesmo lugar. E aí eu não fiquei muito feliz, entendeu? Achei que parece que a gente voltou pra quando eles eram adolescentes e estavam na escola e faziam exatamente as mesmas coisas. Então assim, eu espero que nessa segunda metade a gente vá pra um outro caminho, que os personagens realmente sigam uma outra história, que a gente não fique só repetindo as mesmas coisas, sabe? Tipo, Verônica e Hiram, já deu. A Verônica com o Red, acho que pode ser uma boa, porque isso é uma coisa que a gente tinha antes, foi meio que tirado do nada, nunca mais falou sobre isso, e acho que pode ser uma coisa legal a ser desenvolvida. A Verônica e o Art, também acho que pode ser legal. Ainda tô esperando um pouquinho mais de Bart. Roberto, estou esperando um pouquinho mais de Bart, entendeu? Eu sei que vocês não gostam, eu sei que 90% das pessoas odeiam esse casal, mas eu quero ver o circo pegar fogo. Eu aceito que Bart e Bughead sejam endgame, mas como a gente ainda tem 6ª temporada, meus amigos, eu quero ver o circo pegar fogo agora, entendeu? Eu quero ver o bagulho ficar louco. Aparentemente a Beth não vai ter nenhum desenvolvimento romântico nessa temporada, pelo que a gente viu, no trailer, obviamente, pode ser que seja uma grande ilusão, mas
enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. E o Jug, ele tava ali, né, dando umas bitoquinhas na tablet e tal, então pode ser que isso continue rolando. Confesso que estava gostando do casal, então vamos continuar vendo pra onde que isso vai dar. Shoni, infelizmente, morta e enterrada por enquanto, né, já que a Cheryl e a Toni tiveram uma super briga, por causa do filho da Toni e tudo mais, né, então a Cheryl vai ter que ralar pra merecer o perdão da Toni nessa segunda parte da temporada, e talvez isso nem seja uma prioridade pra Toni nesse momento, já que ela acabou de ter uma criança, né, de ter um filho, e vai ter que cuidar do filho, ela e o Fangs e tudo mais. Então, assim, acho que se Shoni voltar, vai ser lá no final da temporada, entendeu? Vai ser assim, no penúltimo episódio, porque o Roberto, ele gosta de rir da nossa cara. Kevin. Ele apareceu, né, no trailer. Ele apareceu tanto quanto o Fangs, e o Kevin, teoricamente, é um dos personagens secundários, né? O Fangs, ele é tipo terciário, o Kevin é secundário. Gostaria que ele aparecesse mais. Eu tava sedenta pra ver um pouco mais da história do Kevin. Acho que a gente teve alguns envolvimentos legais na primeira parte da temporada, sobre o relacionamento dele com o Fangs. Fiquei muito triste que eles terminaram, então não gostaria que isso fosse simplesmente deixado de lado. Espero que isso seja explorado em algum momento, seja desenvolvido de alguma forma. O Art vai continuar ali com o tio dele, né? Aquela relação lá que a gente já conhece. A gente vai ter flashbacks da guerra, então a gente deve ter um desenvolvimento maior sobre isso. E realmente espero que eles façam essa conexão do assassino do saco de lixo com o que quer que esteja acontecendo com a Polly. Particularmente, eu não acho que ela está morta, porque como eu falei, né, sem corpo, a gente não acredita em nada em Riverdale. A quinta temporada de Riverdale volta no dia 11 de agosto na Warner Channel. Não se esqueçam que logo em seguida a gente tem o Popstock. Eu estou muito animada para voltar com o nosso programa. E todas as quintas-feiras a gente vai ter análise aqui no YouTube também do episódio daquela semana, pra gente criar nossas teorias, pra gente falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, me segue nas redes sociais, porque sempre que tem novidade eu compartilho por lá, então não perde. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!